Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Roberta Araújo aqui mais uma vez. Não deixe de curtir, deixar o seu like e se inscrever no canal. E vamos para mais. Espero que vocês estejam ótimos e que tenham passado dias maravilhosos. Porque hoje vou falar de fé, do poder da fé. Eu te pergunto, você que está aí do outro lado, você já passou por alguma situação daquelas que você fala assim, e agora? O que eu faço? Que você não vê saída, mas você acredita que existe uma saída e você persiste e você luta até conseguir? Você já passou por isso? Isso se chama fé. E é esse assunto que eu vou trazer hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, ao vídeo de domingo, que eu encerrei falando dessa busca de Napoleão para descobrir essa pesquisa que ele fez, para descobrir qual era o segredo das pessoas serem ricas, né? O segredo das mentes milionárias, o segredo que leva uma pessoa a ser rica ou ser pobre. Uma das descobertas, além da persistência, além de você ter um plano definido, além de você ter metas, ter sonhos, desejo, tem uma outra coisa que ele descobriu nas pessoas milionárias, nas pessoas com quem ele conversou durante esses 20 anos de pesquisa. Ele descobriu que por trás de todas essas mentes, de todas essas pessoas que se tornaram ricas, que se tornaram milionárias, existe a fé. Todas elas passam por essa crença, por ter fé na vida, por ter fé nos projetos. Ela é super importante no nosso processo de descoberta, nas nossas realizações, nas realizações dos nossos sonhos, na realização dos nossos desejos, na realização dos nossos projetos. E para realizar os nossos projetos, nós precisamos dessas três coisas em ação, que é a fé, a emoção e a ação. A fé é você acreditar que é possível. E a emoção é quando você já transformou isso através do seu pensamento, através da repetição, através de várias situações que você colocou ali na sua ideia, e você vai transformando isso em emoção. A partir do momento que isso torna uma emoção muito forte, você começa a acreditar que isso é real. E isso logo se tornará real. E você vai agindo. Porque através da emoção, a tua mente vai te dando ideias de como você deve proceder para realizar o teu sonho. A tua mente vai te dando formas, vai te dando mecanismos, te dando ferramentas para que você possa colocar em prática aquilo que você tanto sonha e aquilo que você tanto deseja. Para exemplificar aqui uma questão de fé, eu vou falar sobre o filho do Napoleão Hill. O filho do Napoleão Hill nasceu surdo. E o mais incrível de tudo isso é que ele nasceu também sem orelhas. Ele não era só uma criança que tinha orelha e era surdo, ele nasceu sem orelhas. Ele só tinha a cabeça mesmo, o rosto, mas ele não tinha orelhas. Quando o pai percebeu que o filho tinha este problema, ele não aceitou de modo algum. Nem ele nem a esposa aceitaram que o filho deles tivesse essa anomalia, digamos assim, né, esse problema, e que ele fosse estudar numa escola para surdos. Eles não aceitaram. E eles estimularam esta criança desde o seu nascimento, porque Napoleão Hill já estava nesse processo de pesquisa e descoberta do que fazia as pessoas se tornarem ricas. Então ele já tinha descoberto muitas coisas, muitas informações. E ele já tinha essa noção de que o conhecimento, de que a fé e o desejo ardente podem transformar o impossível em algo possível. Na própria Bíblia está escrito que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente será capaz de dizer montanha, saia dali, vá até ali, e ela vai. Essas pessoas, elas têm esse conhecimento e eles buscam se fortalecer na fé. E foi o que Napoleão Hill fez diante daquela situação do filho, de ver o filho sem poder ouvir. Ele começou a estimular desde criança, desde muito novinho, desde bebê, ele começou a estimular.
porque ele acreditava que era possível o filho dele ouvir como todas as outras pessoas ouviam. Então ele travou essa luta e ele não desistiu. E Blair foi para a escola primária, foi para a secundária, enfim, como eles falavam antigamente. Chegou no período de ensino médio, né? Mais ou menos no college que ele fala aqui no livro, que é esse período de ensino médio. Blair experimentou um aparelho, mas antes dele experimentar esse aparelho, Napoleão Hill ele estimulava o filho a ouvir. E ele fala que percebeu os sinais de que o filho poderia ouvir, que ele ia poder ouvir, uma vez que ele colocou um aparelho de som enquanto ele ainda era pequeno. Ele colocou uma música e ele percebeu os sinais, o sorriso do filho. E ali ele percebeu que existia estímulo, que ele poderia ouvir. Então ele insistiu e foi insistindo, motivando ele, incentivando ele. Mas imagina quantas batalhas ele enfrentou, porque ele quis colocar o filho para estudar numa escola normal, como todas as outras crianças, como todos os outros jovens. Ele não permitiu que o filho fosse para uma escola de surdos. Ele brigou muito, ele batalhou muito, ele enfrentou muitas dificuldades junto com a esposa, mas ele não desistiu. E Blair teve um momento da vida escolar dele, já no ensino médio, que ele experimentou um aparelho para surdo, mas ele não teve sucesso nenhum. Então ele ficou bem frustrado com aquela situação, e aí demorou um pouco para ele querer experimentar um outro aparelho que surgiu quando ele estava para terminar o ensino médio, estava ali no finalzinho do ensino médio. Ele resolveu experimentar. E quando ele experimentou aquele aparelho, um novo mundo se abriu para ele. Um mundo de alegria, de esperança, uma nova vida, novas possibilidades. E ele ficou tão entusiasmado, mas tão entusiasmado, que a alegria era tão grande, a alegria era tamanha. E a gente se emociona lendo esse trecho do livro. Que o entusiasmo dele era tão grande que ele queria retribuir de alguma forma. Ele queria converter aquele defeito em uma qualidade equivalente. E agora que ele podia ouvir, ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava de alguma ideia, de algo que ele pudesse fazer para transformar todo aquele defeito dele em algo equivalente, algo que ajudasse outras pessoas, que colaborasse, que levasse essa esperança para outras pessoas. Mas ele pensava sobre o que fazer, e ele foi pensando durante muito tempo, e ele teve a ideia de escrever uma carta para a fábrica que produziu aquele aparelho. E nessa carta ele falou com tanto entusiasmo, com tanta alegria daquele novo mundo que se abriu para ele, que os donos da fábrica resolveram levá-lo até Nova York, até o centro da fábrica, para apresentá-la para ele. E ele foi para esse encontro tão empolgado, tão feliz e tão alegre e tão motivado. E durante esse período que ele esteve na fábrica, ele teve um entusiasmo, um impulso de pensamento. E qual foi o impulso de pensamento que ele teve? De se tornar parte daquela empresa, para que ele pudesse colaborar de alguma forma com pessoas que não ouviam, com pessoas que eram surdas. E ele precisava colaborar de alguma forma. E aquele entusiasmo dele foi tão grande que os donos da empresa aceitaram e ofereceram para ele um cargo no setor de marketing. E ele passou a trabalhar no marketing daquela empresa. E ele divulgou tanto, e ele fez uma campanha para divulgar aquele aparelho, para divulgar o benefício que aquele aparelho trazia para as pessoas, para levar esperança, levar alegria para as pessoas. Nossa, foi tão legal, foi tão bacana ler esse capítulo, foi tão entusiasmante, porque renova a fé da gente, renova a fé e a esperança de que nós não podemos desistir. Agora imaginem vocês, um garoto que tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, triste na vida porque não podia ouvir, enfim, ele lutou junto com o pai. A fé que o pai e a mãe tiveram de que um dia ele ia ouvir
que permitiu com que tudo isso acontecesse. E estimularam ele de tal forma que ele também passou a acreditar que isso ia acontecer. Então, observem que os pais começaram a estimulá-lo desde o seu nascimento. E ele só pôde ouvir na adolescência, quando ele estava terminando o colégio. E isso transformou a vida dele, transformou a realidade. E é através da fé, da confiança, que existe algo maior. Eu confio em Deus. Eu acredito. A minha fé é tão grande nesse ser supremo que nos rege, que nos conduz. E eu acredito. E você, no que você acredita? Eu não estou aqui querendo falar de nenhum tipo de religião para você. Mas para que a gente possa realizar nossos sonhos, é preciso ter fé em alguma coisa, é preciso ter fé em algo. Porque se a gente vive só na realidade, vivendo apenas a realidade de forma muito racional, a gente perde a fé, a gente deixa de ter fé. E hoje eu venho te convidar a estimular a tua fé. Estimule a sua fé, creia, confie, não desista de você, não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que você acredita. Esses pais não desistiram deste filho. Eles não desistiram, eles lutaram até conseguir o que eles queriam, porque eles não aceitavam aquela realidade. Quando você se sentir angustiado ou inquieto por alguma coisa que você acredita que é possível que seja diferente, continue acreditando. Ore, faça suas orações. No vídeo anterior, eu até dei algumas dicas de como eu faço as minhas orações. Eu faço repetições mesmo. E inclusive, quando Napoleão fala que você tem que redigir, fala daqueles 6 passos que você tem que seguir para você mudar a sua realidade, não é só na questão de dinheiro. A repetição é em todas as questões. Sabe, de você ter sonhos, de você repetir mesmo, principalmente nos momentos quando você vai dormir, para estimular a sua mente subconsciente, e quando você acorda, que também você estimula a sua mente subconsciente para que ela realmente acredite na mensagem que você está enviando. A gente precisa confiar, a gente precisa ter fé, a gente precisa se emocionar mais, a gente precisa ter essa confiança. Eu te convido a ter essa fé e a ter confiança, e que tudo é possível àquele que crê. Mas não basta crer. Isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Não basta você só crer, você tem que fazer a sua parte. Você tem que se movimentar, você tem que se colocar em ação. Se a tua primeira ação for fazer a repetição, anotar, porque eu coloquei até na descrição do vídeo, eu deixei lá na descrição do vídeo os 6 passos. E se você colocar em prática, quando você, por exemplo, lá no passo 5, quando ele fala que você tem que determinar exatamente a quantia que você quer ganhar, a data que você vai conseguir, aqui nós estamos falando de dinheiro. Mas existem outras situações também que talvez você não tenha como colocar data. Por exemplo, uma questão de saúde, se você está enfrentando algum problema de saúde, se você está enfrentando algum problema que você não tem como determinar data, não precisa determinar data, mas precisa confiar, mas precisa ter fé e precisa orar. E aí você elabora uma oração que você possa repetir todos os dias. E não só à noite e de manhãzinha, mas em todos os momentos do dia que você tiver oportunidade. Você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo até que aquilo se torne realidade. Thomas Edison não teve que repetir muitas vezes? Mais de 1000 vezes que a lâmpada desse certo? Henry Ford, quantas vezes que ele teve que repetir? Quantos anos teve que tentar até conseguir o motor da Ford? Quantos anos? E desistiu? Não, não desistiu. Imagina se tivesse desistido. Então, a gente precisa acreditar e ter fé. Nós somos muito imediatistas. Estamos vivendo um imediatismo ultimamente. E aí o que acontece? A gente quer as coisas muito rápidas, a gente quer que as coisas aconteçam assim muito rápido. E nem sempre a gente consegue.
que as coisas aconteçam muito rápido. Elas precisam de um processo de amadurecimento, elas precisam de um tempo para poder dar certo, para poder a gente colher os frutos. E mais uma vez entra aqui a natureza. Gente, porque a natureza ela é fenomenal, ela nos ensina tanto. Ela nos ensina, inclusive, que se eu plantar manga, eu vou comer manga. Eu vou colher manga. Se eu planto caju, eu vou colher caju. Se eu planto cebola, eu vou colher cebola. Então, é importante analisar e avaliar todo o seu plantio, tudo que você está plantando, inclusive os seus pensamentos. Porque tudo acontece primeiro com os nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente vai repetindo, observe tudo que você repete. Observe como é que você está tratando você na sua casa, tratando sua família, os seus familiares, as pessoas que convivem com você. Quais são as palavras que você utiliza, quais são as palavras que você repete muito. E comece a observar o plantio que você está fazendo. Porque isso aí que você está plantando é o que você vai colher. Se você planta discórdia, se você planta mágoa, se você planta inimizade, é isso que você vai colher. Mas se você planta fé, se você planta amor, se você planta alegria, se você planta confiança, se você busca conhecimento, se você está buscando se tornar uma pessoa melhor, é isso que você vai ser. E é isso que você vai colher. Então, observe. E se as coisas hoje não estão dando certo, elas vão começar a dar certo. Basta você dar passos diferentes do que você está fazendo e do que você tem feito até agora. Faça diferente. Experimente. Tente, creia e tenha fé. Para finalizar o vídeo de hoje, não esqueça que a fé remove limitações. E tanto a pobreza quanto a riqueza são produtos da fé que alimentamos através dos nossos pensamentos. Então, cuide dos seus pensamentos. Pense em coisas positivas, pense em coisas alegres, pense que tudo vai dar certo. Quando vierem os pensamentos negativos, diga para eles tchau, chega, já me fez pensar, já me fez refletir, não quero mais saber de você, tchau. Qual é o outro pensamento? Qual é a outra sensação, o outro sentimento? Então busque sempre alimentar-se de coisas positivas. E seja feliz. E um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.